Olá, boa tarde, meu caro ouvinte. Você que está ouvindo aí na sua casa, indo pro trabalho, indo para a escola. Eu sou o Igor Vaz, do terceiro B. E hoje a gente está aqui com a nossa querida Ivone Montanha, no podcast Fala Mesmo. A gente vai falar sobre algumas... Que isso? Que isso? Que... Caro ouvinte, desculpa aí o barulho. Silêncio no estúdio, por favor. Desculpa o barulho, é que nosso estúdio é a condição meio precária, sabe? É o que o governo libera pra gente, enfim. O teto tá quase caindo, mas tá tudo bem, dá pra continuar. Hoje a gente tá aqui com a Ivone Montanha, uma grande escritora aí de fanfics. A gente vai bater um bate-papo com ela e vamos ver no que vai dar. Quem é essa grande pessoa aí que você trouxe com você? É uma escritora também? O que ela faz? Certíssimo, Igor. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo, né? Como o Igor falou, da sua casa, indo para o trabalho, indo para a escola. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Ivone Montanha, eu sou uma grande escritora de fanfics, né? Recém lançando aí uma nova história. Eu tô aqui com a minha assessora, não é grande escritora não, apenas uma assessora. Mas é um prazer estar aqui com vocês, lançando aí uma edição especial da minha fanfic. E é isso, prazer enorme estar aqui, fico muito feliz com o convite. E vamos aí para mais um papo, né? Sim, vamos aí. Só para caso vocês estejam se perguntando onde está a Sofia. Ela teve uns problemas aí, que acho que não devem enviar o caso, que é bem pessoal dela, né? Então, enfim, hoje vai ser só eu mesmo. Ivone Montanha. Manda. Quem são esses dois garotos aí que você trouxe com você? São meus queridos fãs. Eles são os criadores do meu primeiro fã-clube no Brasil. Uau! O Anthony e o Antônio. Sim, e você tem fã-clubes espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo todo? Pelo Brasil inteiro, pelo mundo todo. Gente, eu vou contar mais ou menos. A minha carreira ela começou mais ou menos em 2010. Isso, 2010. Aí, 2016, foi estourado aquele aplicativo Wattpad, sabe? Sim, que claro. foi aonde estouraram as minhas fanfics de fato, né? 2010 a gente tava ainda mais, assim, mais quieto, né? Não tava fazendo tanto sucesso, mas tinha as minhas obras, tinha um pouco de reconhecimento. Mas em 2012 os meninos criaram a primeira fanbase, né? O nosso primeiro fã-clube. E é um prazer enorme ver que eles acompanham a minha carreira até hoje. Eu fico muito feliz com isso, ver que o pessoal acompanha, que gosta muito dessa jornada que eu tô trilhando por aí, mas com a ajuda de muita gente também, inclusive da minha assessora. É apenas uma assessora, mas a minha assessora querida, que tá me acompanhando desde... Sim, claro. Quando, querida? 2010 já, ela já tá me acompanhando. Caramba. Muitos anos. Não preciso falar. Muitos anos. E, enfim, eu tô super feliz de hoje estar podendo estar em grandes revistas, grandes podcasts. Assim, produto de um grande trabalho duro, né? Vocês sabem como é que é, né? Sim. Gostaria que o Antônio viesse aqui no microfone e dar uma palavrinha sobre o que ele se sente ao ler as histórias dela, Sofia. Eu me sinto muito honrado por estar do lado, ter essa experiência de querer, de ler esse grande lançamento. Que legal, entendi. O seu nome é Antônio ou é Anthony? Antônio. Tá. Anthony, pode dar uma palavrinha também pra gente? Me sinto bastante feliz, né? Honrado de estar juntando essa grande escritora, que é só o começo aí, entendeu? Entendi, Anthony. Obrigado pelas palavras. Agora a primeira pergunta, o que te inspirou a começar a escrever? Começar a escrever exatamente, eu acho que sempre foi meio que um dom mesmo. A escrita pra mim sempre veio assim, de dentro pra fora, sabe? É assim. Sim. E aí, uma dica que eu passo pros escritores iniciantes, sempre que vocês tiverem uma ideia, não deixem pra anotar depois. Sempre tenham um papel, um lápis, uma caneta, qualquer coisa ao redor de vocês, numa bolsa, num bolso, qualquer coisa. Para que vocês consigam sempre estar anotando as novas ideias. E o processo criativo, de fato, é muito difícil, mas ajuda bastante, né? Se você puder ter algo de auxílio ali, uma caneta, um lápis, qualquer coisa. Mas
especificamente no meu caso, eu fui bastante influenciada, assim, pela minha família, porque eu venho aí de uma carreira de escritores, são todos muito talentosos, aliás, um beijo mãe, um beijo pai. Claro. Sou muito grata por eles na minha vida, muitíssimo grata por eles na minha vida, por estar me influenciando aí nessa jornada e tudo mais, mas como eu disse, comecei em 2010, que foi quando, de fato, eu escrevi lancei o meu primeiro livro oficial, mas anos aí trabalhando pra isso, né? Que mais? Eu acho que é mais ou menos rápida. isso. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Do meu pai e da minha mãe? Deixa salvo aqui. É Isabel e Paulo. Sim. Isabel e Paulo, vocês fizeram uma filha maravilhosa. Ai. Vou até cantar uma música aqui, em homenagem a vocês. Quando Deus te fez, ele tava namorando. E eu deixei essa homenagem, porque quando Deus fez ela... Obrigada, Igor. Não, obrigada. Porque essa garota é demais. Ai, obrigada. Você é um amor. Gente, eu e o Igor, pra quem não sabe, a gente é amigo de longa data, né? Sim, há mais ou menos um aninho aí a gente se conhece. Completamente. Mais uma pergunta, então, cara... Ivone. Da sua região lá do Nordeste, como que era pra você escrever, sendo que você não tinha acesso a muita... A celular, tecnologia é uma área precária no nosso Brasil, infelizmente. Nosso governo não ajuda muito essas pessoas. E como era pra você desenvolver sua escrita no meio desse tipo de gente? Sempre foi bem complicado em relação... Mas, pra ser bem sincera, foi mais complicado em relação ao preconceito do que ao que eu tinha ao meu redor, sabe? Pouquíssimo reconhecimento, sabe? É tudo muito mais fácil pra quem é de São Paulo, tem mais acesso a todas essas coisas. Eu não digo nem mais exatamente ao acesso, mas ao acesso à confiança das pessoas, sabe? Sim, claro. Cantores nordestinos, escritores, atrizes, atores, toda essa galera, principalmente da arte, eles só servem pra retratar o ruim de lá, né? A gente dificilmente serve pra algo criativo ou inovador, sabe? Então de fato bem difícil. Eu considero que o que foi mais difícil foi o acesso à confiança das pessoas do que a tecnologia e aos meios que eu produzia as minhas fanfics e as minhas histórias, entendeu? Entendi. E conta um pouquinho pra mim. Você ainda ajuda os seus parentes lá? Agora você tem uma condição financeira boa? Como é a sua relação com isso? Sim, nossa, não, completamente. É lógico que tem muita gente que depois que a gente começa a vencer na vida, né, vem se pagar de parente, de amigo, de amigo de longa data e tudo mais. Mas a gente sabe que não é assim que a banda toca. Então eu comecei a criar um filtro em mim mesmo de saber administrar essas situações, né? De como que a gente vai saber quem que tava ali por você desde antes e quem que tá agora para poder se beneficiar junto, sabe? Tirar vantagem de você. É bem complicado. Mas é como eu disse, 2010 foi uma época bem difícil pra mim e agora que tudo tá fácil, surge um monte de gente. Por isso que eu sempre gosto de evidenciar o Anthony e o Antônio, né? Porque eles estavam ali desde o começo, eles viram como foi difícil as situações, coisas que eu passei, que muitas, tipo assim, eu costumo dizer que viraram meus melhores amigos, né? Porque, poxa, estão acompanhando aí a longa data já, fizeram o meu primeiro fã-clube, eu sou, assim, extremamente feliz por ter eles junto comigo. Me acompanhando e de vez em quando também me aconselhando, né? Claro. E, enfim, tô super feliz de perceber que as pessoas assim, tendo grande reconhecimento, né? Fora do Brasil agora também, fazendo essa tour de livros e fazendo muitas edições e fazendo muitas assinaturas e, enfim, trazendo aí pro pessoal essa nova perspectiva, né? A gente sempre tá precisando de novos artistas, novos escritores, novos cantores. E a gente vem aí pra inovar, né? Sim, claro. Eu vi um flyer seu passando no meu Instagram, que você vai fazer uma tour na África, né? Isso, Angola, completamente. no Congo. Eu completamente. Bem interessante lembrar desses países que a gente também deve levar cultura, coisas boas pra eles, né? Não é porque eles vivem numa região mais meio inóspita, muitas guerras, doenças, que a gente deve esquecer eles. Correto. Então, parabéns da sua parte. Não, obrigada, imagina. A sua história mais famosa qual é? A minha história mais famosa, no caso, se eu não me engano,
A mais famosa é porque, assim, como eu postei várias já, Sim, então sim. tem algumas que elas meio que ficam, assim, bem richadas, sabe? Uhum. Aí eu fico meio em dúvida, mas se eu não me engano, é a Garota do Quarto ao Lado. Garota do Quarto ao Lado. Exato. Interessante. Que começou também no Wattpad, mas... Só um minutinho que eu tô falando. O que Lógico. te inspirou a fazer essa história? Um romance? Foi bem... Na verdade, vou expor aqui, Coração hein? partido? Não vou falar nomes, mas eu vou falar de uma situação aqui. Uma vez eu fiz um intercâmbio e eu conheci uma menina que virou minha amiga. Eu era adolescente ainda, eu devia ter os meus 18, 17 anos. E aí eu fiz um intercâmbio, eu conheci essa menina e ela era de Londres. E nessa viagem a gente ficou muito, muito, muito amiga. E ela basicamente me contou como é que tava rolando a vida dela e tal. E eu simplesmente me interessei muito. E aí, como forma de carinho e pra guardar ela na memória pra sempre, né? Porque ela acabou nos deixando em 2017. 2017 ela acabou Qual foi o motivo do falecimento? deixando a gente. Será que eu posso... Assessora, será que eu posso falar aqui? Posso... Por cima? É que ela gostava muito de andar a touro, né? Tipo, em cima. Ela gostava de fazer turnê, ela... como é que fala? Quando a gente fica em cima... Ai, ficou até Vaquejada? emocionada. Vaquejada? Você se refere? Isso! Ai, desculpa, peraí. É muito difícil falar do Eu assunto. entendo. E aí... Forte. foi bem difícil, né? Eu acho que a gente deve mudar de assunto. Vamos, porque- pra não ficar um assunto pra não ficar nesse difícil. caminho, sabe? Sim, Isso. difícil, um assunto difícil. Um difícil, desculpa. Achei que ela era alcoólatra. Não, sei. não, nunca. É. Perto das drogas ela nunca chegou. Que bom, que bom. Mais uma perguntinha aqui que eu preparei pra você. Acho que é uma pergunta bem interessante, sabe? Que linguagem você usa nos seus textos? Qual é o seu público-alvo? Ai, meu público-alvo, eu adoro adolescentes. Eu amo, eu tenho um carinho muito grande. Foi uma fase muito gostosa na minha vida, adolescência, então eu gosto de sempre remeter ela nas minhas histórias. Então, basicamente, o meu público-alvo são os adolescentes. Prefiro mais ou menos entre os seus 16, 17 anos. Tenho poucos adultos me acompanhando, mas ainda assim, os poucos que tenho são sempre muito, acolhedores comigo, né? Claro, O público adulto. Criança, dificilmente, bem dificilmente. Mas, de fato, o meu público-alvo, né, o meu nicho são os adolescentes, né, e são sempre muito queridos comigo. Que bom, que bom. Sim. E as suas histórias, qual é a linguagem que você usa? Uma linguagem mais formal, uma linguagem mais... Mais informal, né, mas dependendo do contexto em que eu trabalho a história, às vezes eu tenho que modificar a minha linguagem, né. Por exemplo, eu tive uma história que não foi tão conhecida, tão famosa, que eu lancei, se eu não me engano, em 2013... que era sobre uma garota na Idade Média, né? Então eu tinha que falar de uma forma, de um contexto da época, no local que era adequado, então eu tive que modificar um pouco a minha fala, né? Sim, entendi. Mas no geral é bem informal, né? Devido aos adolescentes. Que bom, que bom. Os adolescentes devem se inspirar muito em você, então eu acho que você... Uma dica, né? Sempre deve tomar cuidado, porque Sim. a gente sabe como funciona adolescente. Lógico. Vive de Super maneira influenciável, doidada, né? demais, Nossa, muito. por coisas ruins, então eu acho que você deve tomar esse cuidado, sabe? Sim. Cuidar do nosso futuro aí do Brasil Não, lógico. e do mundo, né? Porque você faz parte do mundo todo. Ah, sim. Não, mas tô iniciando agora, né? Sou novata nisso. Claro, mas você é maravilhosa, você vai conseguir tudo. Ai, obrigada. Outra perguntinha aqui que eu tenho pra você o que a gente pode esperar de você nos próximos anos aí? O que vocês podem esperar de mim nos próximos anos? É uma boa pergunta, porque eu acho que a gente não pode colocar expectativas nas pessoas e a gente também não pode se rotular, sabe? Sim, claro. Eu acho que se a gente colocar assim, o que a gente pode esperar de vocês nos próximos anos, eu não sei o que esperar nem de mim no próximo ano, sabe? Sim. Eu acho que é tudo muito complexo, eu acho que envolve muito... Podemos ver que seus fãs estão muito emocionados, né? Que estão te eu vendo. amo vocês. Eles estão bem felizes. Ai, eu fico até emocionada. É difícil Sim, falar. É difícil Mas, falar. Pra você que concluindo, nunca né? teve nada, É o vem. que a minha mãe... a minha mãe não, né? É uma frase de família isso, né? Veio da minha tia-avó, que morava lá na Polônia, na verdade. Sim. Tia-avó não, a tia-avó do tio Carlinhos, que ele vivia lá no Oriente Médio, sabe? Bem Aham. antigo. Que lugar do Oriente Médio? Eu não sei
é uma frase de família, né? Veio de forma bem despretensiosa, sabe? Ah, sim. Sabe? Só simplesmente ficou a frase da família, que é eu não sou aquilo que eu quero, eu sou aquilo que eu posso ser, né? Uau. Não que é? frase impactante. Você não acha? Eu gostaria até de pedir uma salva de palmas aqui no estúdio pra essa frase. Obrigada. Cada momento que passa conversando com você, eu vejo que a gente tá acertando e dando a fama certa. Sim, pras a gente pessoas. precisa aproveitar os pequenos momentos, né? Sim. Eles, sim, eles serão porque- grandiosos lá na frente. Demais. E caso assim alguém queira te contratar para fazer uma palestra em escolas, qual é o seu contato, quanto custa, valores? Ai, meu contato... Gente, dependendo das escolas e da situação, eu não cobro, tá? Eu sou super boazinha. Eu gosto muito de manter os meus fãs por perto. Eu não acho que o valor ele deva agregar na gente, sabe? O valor de dinheiro. Mas eu cobro R$300. Por escola? É, isso aí. 1 hora ou meia hora? Ah, 40 minutos. R$300. Isso. Entendi. Não, eu acho que é super acessível. Sim, claro, é acessível, né? No Brasil que a gente vive, acho que é bem acessível, Sim. assim. Completamente. Mesmo a gente tendo algumas escolas precárias, desculpa. A gente pode até falar com a minha assessora, depois ela vai saber falar mais desses precinhos. Sim. Que Exato. Bom, que bom. Outra perguntinha que eu gostaria de fazer pra você já que você falou que a gente não pode esperar nada de você vive um momento e tal. Exato. Quando você pensa em parar sua carreira, já pensa em aposentadoria? Não, meu amor, tô só... Como diz o Antônio e o Anthony, né? A gente tá só começando, né? A gente tá só começando. A gente sempre tá só começando. Se vocês forem perceber, a gente sempre inicia um ciclo novo. Então a gente só começa, assim... O fim mesmo, de fato, ele vai chegar quando eu não puder mais escrever. Uau. É isso que eu acho. Uau! Eu gostaria de pedir uma salva de palmas novamente. Ai, muito obrigada. Aproveitando essa brecha, o que você acha da gente anunciar para os ouvintes a minha nova história? Que tá saindo por aí, que o Anthony e o Antônio já estão sabendo, né? Porque eles são meus melhores amigos exclusivos, né? Porque estão aí desde 2010. Claro. Eu gostaria de perguntar para eles, então, qual foi a primeira reação deles quando leram essa história, antes dela contar aqui pra gente? Eu achei muito impactante, porque é uma história que vai acabar contribuindo pelas pessoas e pode acabar afetando o mundo todo e ajudar as pessoas. Entendi. E você, Antônio, o que você pode falar pra gente? Posso falar que esperem o melhor, entendeu? E ela é uma boa escritora que vai dar certo aí nesse ramo, entendeu? Porque é só o começo. Obrigada, gente. Muito obrigada. E agora eu gostaria que você desse uma palhinha dessa sua nova história pra gente. Vou dar uma palhinha dela, viu? Aí depois eu posso explicar o contexto, todas as situações, tá bom? Claro, com certeza. Só uma pergunta, eu posso te interromper no meio ou você quer? Pode me interromper no meio. Tá bom. Não, melhor, aliás, eu tenho até uma listinha das situações que são reverenciadas aqui na história, então talvez seja melhor no final da leitura, pode ser? Tá tudo bem. Tudo bem, então. Se chama... O que você precisa saber para entrar no Mauro? O que é Mauro, só pra gente... Mauro é a minha escola de adolescência. Passei 3 anos lá, 3 anos, assim, gratificantes e extremamente, sabe, transformadores, eu diria. Que legal. Sabe? Enfim, fazendo referência à minha escola, né? Salve, Mauro. Muito feliz de estar aqui representando vocês também, né? E dizer que vocês fizeram muita diferença na minha vida e durante a minha vida acadêmica também e pessoal. Enfim, vamos para a história, né? Claro. Olá, meu nome é Alisson. Você é novo por aqui? Sim? Incrível. Vou te apresentar o Mauro. Primeiro de tudo, você precisa... Um minutinho só, desculpa. Você precisa conhecer a gestão e os professores. Vamos começar pelas salas de baixo. Na sala 1, temos a professora Gal, de Sociologia, História e Geografia. Dá aula para quase todos os alunos da escola. Coitada. Na sala 2, temos o professor Santiago, de Filosofia. Um homem muito excêntrico, usa meias extraordinárias. Na sala 3, temos o Max, professor de História e Geografia. Também, às vezes,
A aula dele parece mais um culto, sem brincadeira. Na sala 4, temos o Dimitri. Em algumas situações, conhecido por Homem-Tocha ou Papai Noel. Mas isso é um assunto para outra hora. Enfim, ele dá aula de Química junto com a Carmen, que fica na sala 5. A sala 6 fica vazia. No entanto, na sala 7 fica o professor César, de Biologia. Se você é do segundo ano, a resposta é Câncer. Vai por mim. Salas 8, 9 e 10 estão todas com professores de matemática. Teodor, Lindo, sim, o nome dele é Lindo, e Juju. Agora, subindo para o segundo andar, temos a secretaria, onde ficam a Brenda e a Sophie e o Assovio. Um pouco mais à frente, temos a Rubi, nossa coordenadora. E, perto dos armários, temos o bibliotecário. Mas esse é um mistério. Ninguém sabe nada sobre ele. Nome, idade, o que gosta, o que não gosta. E até sua voz é um mistério para algumas pessoas. A única coisa que sabemos é que ele cuida dos gatos da escola. Sim, temos muitos gatos na escola. Mais especificamente na biblioteca mesmo. Voltando para os professores, na sala 11 temos a Renata, de Educação Física. Na sala 12, o Orlando, de Português e Inglês. 13 e 14 ficam a Flora e o Gunter, de Português. A Flora ama falar. Virando o corredor, temos o Duane, que cuida da nossa cantina. Melhor croissant que você poderá comer na sua vida. E subindo das escadas, no último andar, temos a Helena, uma querida muito animada que dá aulas de artes. Por último, dos professores, temos a Mary, de Física. Um pouco antes da sala da Mary, temos a Gigi e a Sara, donas da Calunga. Você vai entender mais tarde. E por último, mas não menos importante, temos a Rochelle, a nossa vice-diretora Rochelle e o nosso diretor Gru. Bom, por agora é isso. E cuide da sua vida e dos seus estudos. Beijos. É isso, gente. Que história, hein? Eu gostei muito. Retratou bem o seu dia, eu acho. Obrigada. Que você tem só a crescer nesse ramo, sabe? Eu gostaria de fazer algumas referências em relação à história. Claro, por favor. Que eu queria, como eu disse, né, a Mauro, ela contribuiu muito pra minha vida. Quem? A Mauro, a escola Mauro. que eu citei. A Mauro. Você ainda tá com aqueles problemas de memória? Sim. Ah, tá, tudo bem então. Só pra quem não entendeu o contexto, eu sofri um acidente aí, infelizmente. Fiquei com alguns probleminhas de memória, mas vai dar tudo certo. Vai Na dar graça tudo e na paz certo. do Senhor Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, amém. Enfim, falando de coisa mais importante. Na escola que eu passei a minha adolescência, né? Passei 3 anos lá. Foi extremamente gratificante. Eu tive muitos professores maravilhosos, como foram citados aqui na história. E aí, por conta disso, eu resolvi fazer essa história, né? Pra reverenciar eles, pra dar reconhecimento. Assim como eu esperei reconhecimento de pessoas quando eu estava, assim, subindo a minha fama, né, sabe? Sim, claro. E todas essas coisas. E basicamente é isso. Alguns dos professores, os nomes estão alterados pra assim, dar reconhecimento, mas não expor eles necessariamente, sabe? Algo que não tem necessidade, eu acho. Exato, também, né? não precisa, não. Então, pra gente não expor eles, eu decidi trocar o nome e tudo mais, pra que eles fossem reconhecidos nas histórias, mas não fossem expostos. Mas eu me inspirei basicamente nisso, né? Na minha vida na adolescência, que, pra ser bem sincera, foi super tímida. Eu fui uma garota super tímida, apesar de não aparentar, né? Uhum. Agora, mas eu fui uma garota super tímida. Eu tinha poucos amigos, quem dirá 2, né? Bem difícil a minha situação. Mas aí eu queria também dizer aos adolescentes que estão escutando a gente, que apesar de você ser sozinho, não significa que você não tenha valor, né? Você não acha? Eu acho que sim. Você pode repetir, por favor? Porque eu gostei muito. Eu acho que... Desculpa, tô emocionada. Eu acho que os adolescentes, eu queria reverenciar eles nas minhas histórias, né? Que são sozinhos e tudo mais, como eu fui na minha adolescência. Que apesar de você ser sozinho, você... Ai, fico emocionada. Exato, você tem valor. Adolescente, você tá ouvindo isso, que tá passando por um momento difícil. A gente sabe como é hoje em dia, tem TikTok, redes sociais. Você fica querendo viver nesse molde de vida e assim,
A gente tem uma pessoa aqui. Uma pessoa aqui que é inspiração para todos nós. Obrigada. E a gente Você é um tem que amor. parar de viver essa vida, sabe? Sim. Com base em Instagram, redes sociais. Completamente. Não aproveitar o que tem que ser aproveitado. Se entregar intensamente para as coisas. Sim. Porque a vida é curta. Mas aproveitar pra me divulgar no Instagram, gente. Sim, e a vida é curta e enquanto você mais esperar, o tempo passa. E a palavra do dia é amém. Muito obrigada, Igor. Você foi, assim, um entrevistador maravilhoso. Estou muito feliz de estar reencontrando você aqui, né? E é isso, gente. Quem quiser me acompanhar mais nas minhas redes sociais é ivone.montanha. 2010, para reverenciar o ano que foi quando eu comecei a escrever, né? Na verdade, comecei a ser um pouco reconhecida na minha escrita, né? Sim, Porque a sim. história, a gente sabe que quem tá por trás das câmeras nem sempre tá fácil, né? É. E é isso. Muito obrigada, gente. Eu vou estar publicando o livro daqui em breve, né? Vocês acompanhem nas minhas redes sociais. Isso aqui é só uma prévia. E agradeço muito a atenção de vocês, né? Sim. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a quem ouviu ao vivo, quem vai ouvir daqui a pouco, quem vai ouvir daqui a uma semana, ou quem está ouvindo nesse momento. Agradeço a você, que é o que nos mantém de pé e dedicado por isso aqui. Ivone, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de divulgar também o meu Wattpad, que foi onde eu comecei as minhas histórias, Claro, e onde fica à vontade. essa também vai ser exclusiva antes de mandar o vídeo. Aliás, antes de publicar o livro oficial. Se chama Maurão Fifi. É só Uau. entrar lá no Wattpad que vai ter lá exclusiva a história para vocês acompanharem. Antes da gente ter o livro físico, hein? Então quem acompanhar o Wattpad vai saber da história antes de quem ter o livro físico. Para acompanhar esse Wattpad tem alguma taxa? Como funciona? Não, o Wattpad completamente grátis. É só entrar lá no site e pesquisar Maurão Fifi. Que o Maurão, inclusive, também é uma referência à minha escola antiga, né? Que eu estudei, enfim. Enfim, eu acho que é isso. Então, obrigado a você que ouviu. Eu vou encerrar esse programa mandando um grande salve e um beijo pra minha mãe, que é minha rainha. Amo muito você. Obrigado, gente. Obrigada, Salva de palmas gente. pra Ivone e para todos nós. Uhul!